pessoal, bem-vindos a mais uma apresentação referente aos encontros de disciplina positiva. Hoje, Juliana e eu falaremos sobre mais alguns tópicos e vamos iniciar essa apresentação falando um pouco dos neurônios espelho. De acordo com a imagem, o que podemos observar é que um imita o outro, reproduzindo expressões faciais e comportamentos básicos. Já perceberam que quando alguém solta uma gargalhada ou boceja do nosso lado, a gente quer fazer o mesmo? O que acontece com o nosso cérebro para que queiramos imitar o outro? A resposta está nos neurônios espelho. Eles podem ser definidos como um grupo de neurônios que se ativam quando alguém executa uma ação e quando observa alguém executar uma ação. O fato do nosso cérebro reagir da mesma forma explica o aprendizado por imitação e também pela empatia, já que vivemos a ação do outro como se fosse a nossa. Como seres humanos, sabemos como reconhecer os gestos de outras pessoas. Mesmo que não conheçamos essa pessoa, podemos identificar as emoções apenas olhando o rosto dela. As emoções são contagiosas e os neurônios espelhos são a base da empatia emocional. Tudo isso sugere que a imitação é uma importante ferramenta de aprendizagem. A vida escolar e familiar são ótimos contextos para o desenvolvimento de valores e atitudes, usando os neurônios espelho como aliados que facilitam a aprendizagem de maneira positiva. Por isso, é importante controlarmos nossas atitudes e emoções negativas e tentarmos interagir de forma a passarmos otimismo e segurança para as crianças. E aí a gente passa para o próximo assunto, a importância da autopercepção. A maneira como a gente se comporta é a base do que queremos ensinar para as crianças. O que as imagens nos sugerem é que devemos utilizar nossa habilidade de se auto-observar para não agirmos de forma automática e inconsciente, passando valores e atitudes as quais não gostaríamos que as crianças imitassem. Portanto, mesmo nos dias em que estamos sob forte pressão de estresse, por exemplo, é importante que a gente pare, reflita. Daí a gente colocou essa terceira imagem do rapaz sentado no sofá, que a gente pare e respire um pouco, porque não é esse tipo de emoção negativa que a gente quer passar para as nossas crianças, não é mesmo? E agora eu passo a palavra para a Miss Juliana, ela vai falar um pouquinho mais sobre como as crianças interpretam o mundo e nos vemos no próximo encontro. Até mais! Agora, então, nós vamos ver a forma como as crianças interpretam o mundo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é a forma egocêntrica e naturalmente egocêntrica que as crianças têm de perceber os fatos. E isso, quem lida com crianças naturalmente consegue perceber facilmente. Mas é importante nós termos isso em mente naquele momento em que a gente realmente está querendo a colaboração da criança e não está tendo. Seja ela compreender que a gente está com pressa por algum motivo e precisa que ela colabore, seja quando nós queremos que ela compreenda que ela, por exemplo, machucou um amigo, um colega e não repita o que ela fez. Então, quando a gente for conversar com a criança nessas circunstâncias, é muito importante que a gente se lembre que as crianças são extremamente egocêntricas. Eu peguei essa imagem que eu só encontrei ela em inglês, mas o me está no centro. Para a criança, ela é como o Sol. A Terra orbita na volta do Sol e, né, o Sol é o centro do universo para quem mora na Terra, quem habita na Terra. E dessa mesma forma, as crianças se sentem como centro do universo. Então, elas estão no meio de tudo e acham que os pais, os professores, os colegas, todo mundo está agindo, está pensando, está sentindo qualquer coisa em relação a ela. Então, no momento em que a gente está super feliz interagindo com ela, pode ser porque recebeu uma promoção no trabalho, chegou em casa super feliz e transmitiu essa alegria para a criança de forma inconsciente, brincando, sendo alegre, espontânea, abraçando. A criança, na percepção egocêntrica dela, ela vai achar
que tu tá feliz assim por causa da presença dela, tu tá feliz com ela. No momento em que tu te estressa no trabalho, tu tem uma reunião ruim, né, tu tava esperando, aguardando um feedback bom do teu patrão, do teu chefe, e ele não chegou, e tu ou te sente desanimado, ou te sente irritado, frustrado, tu chega em casa e tu passa inconscientemente essa energia para a criança, ela vai achar que é por causa dela. Por esse motivo, é muito importante que a gente, primeiro, tenha uma boa energia quando nós estamos lidando com as crianças, e segundo, quando a criança faz alguma coisa que a gente não acha que é certo, lembre-se que na visão dela, tudo gira em torno dela. Ela não consegue ainda se colocar no lugar do outro, nem quando ela machucou um colega, por exemplo, e viu o colega chorando. Isso é uma construção que a gente vai fazer de compaixão, mas ela ainda não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Então, um exemplo clássico é quando uma criança está falando no telefone com outra pessoa da linha, a pessoa faz uma pergunta e a criança responde abanando a cabeça, né, mexendo a cabeça para cima e para baixo, como dizendo sim, e a criança não entende que, né, quem está lá do outro lado da linha não está entendendo, não está vendo esse movimento. Porque no momento em que tu está conversando comigo na ideia da criança, tu está ali conectado comigo, eu, você e eu. Então, é um bom exemplo para a gente perceber como, né, não conseguem se colocar no lugar do outro. E essa imagem aqui foi tirada de um vídeo, eu fiz um print de um vídeo, que pesquisadores aplicaram um teste que Jean Piaget fez para demonstrar que as crianças não conseguem se colocar no lugar do outro, mesmo depois de ter desenvolvido habilidades orais já mais complexas. Então, a gente acha que, de repente, uma criança de 2, 3 anos que ainda está aprendendo a falar e construindo vocabulário não consegue, mas uma criança de 5, 6 já consegue. É essa percepção que a gente tem. E Jean Piaget, então, fez esse teste, e aqui mostra uma montanha de brinquedo. Do lado do menino, o menino está vendo um pinheiro e um animal. Eu não me lembro que animal é, mas digamos que seja uma raposa. E do outro lado da montanha, a pessoa que está aplicando o teste na criança, ela tem outros objetos, por exemplo, um cavalo e uma flor. Não é a mesma coisa. E esse menino tem 7 anos. Ela pergunta para o menino o que tu tá vendo desse lado daí da montanha. E ele vai falar um pinheiro e uma raposa, o animal que ele tá vendo. E aí ela pergunta, e o que eu estou vendo desse lado da montanha? E ele vai falar exatamente a mesma coisa, um pinheiro e uma raposa. Porque ele não consegue ainda perceber que do outro lado da montanha a pessoa pode estar enxergando algo diferente. Então, esse teste, ele nos ajuda a perceber claramente que a criança ela ainda não tem o pensamento abstrato completamente desenvolvido. Quando uma criança de 6, 7 anos tem um comportamento inadequado com outra pessoa e a gente se sente frustrado e reage de forma agressiva, pensando, poxa, mas eu já te expliquei, tu machucou o amigo, dói no amigo, a gente não é que a gente não vai falar, a gente precisa falar para a criança ir começando a se colocar no lugar do outro, mas ela não tem maturidade física, o cérebro dela ainda não está preparado para realmente compreender essa explicação. Por esse motivo, a gente fala na disciplina positiva que as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Elas são ótimas observadoras e todo mundo já deve ter experienciado quando a criança está brincando ou assistindo TV num cantinho dela e tem 2 adultos conversando, achando que a criança não está prestando atenção. E aí a criança para o que ela está fazendo, olha para os adultos e entra na conversa de forma muito perspicaz. A gente percebe que a criança realmente estava fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma habilidade incrível deles. Mas ao mesmo tempo elas são péssimas intérpretes. Então, se está tendo um atrito ali entre os pais,
ela, nessa maneira egocêntrica de ver o mundo, vai achar que ela está envolvida, que ela provavelmente é o motivo dessa briga entre casal, qualquer outro desconforto, ela vai achar que ela é a causadora, o motivo, que ela está, né, ela está ali e o pessoal orbitando na volta dela. Num outro momento do nosso encontro, a gente trabalhou essa questão de equilibrar a gentileza e firmeza, porque, em geral, as pessoas têm uma personalidade ou mais gentil, que muitas vezes pende para o lado de ser muito permissivo, de fazer o que a criança quer, porque a pessoa tem, né, pensa, é só uma criança, coitadinha, vamos deixar ela aproveitar, senão vai traumatizar. E do outro lado tem a questão de uma firmeza muito rígida, né? De eu não quero que meu filho entenda que ele pode fazer qualquer coisa, eu não quero que meu filho seja um reizinho, eu não quero que ele seja mimado. E aí as pessoas acabam sendo muito firmes demais nesse modelo de educação. O que acontece geralmente? Uma pessoa gentil demais, permissiva demais, quando percebe que a criança já está fazendo o que ela bem entende, que não está mais ouvindo solicitação nenhuma, que já está, por exemplo, subindo em cima da cabeça do adulto, como a gente costuma falar, ela vai recair numa firmeza extrema. E aí uma pessoa que é extremamente gentil pode acabar batendo, por exemplo, na criança, porque já não sabe mais o que fazer, porque já passou aquele limiar, aquele limite entre ser compreensivo e dar limites. Ao mesmo tempo, uma pessoa que é firme demais pode se sentir mal, com a consciência pesada, depois de algum episódio, ou uma sequência de episódios firmes demais, e aí trazer um momento de inconsistência. Então, a criança que estava entendendo que não podia fazer nada, que tinha que seguir na linha, de uma hora para outra a pessoa diz assim, tá, vai lá e faz. E aí a criança fica sem entender essa inconsistência do adulto, que às vezes não pode nada e às vezes, né, deixa para lá, faz o que tu quiseres. E aí fica confuso na cabecinha da criança e ela não sabe como agir. E aí o comportamento negativo, que o adulto vê como negativo, acaba se repetindo porque na cabeça da criança ela não está entendendo bem até onde ela pode ir ou não. Por que às vezes eu posso fazer uma coisa e às vezes eu não posso fazer a mesma coisa, uma coisa similar? Por esse motivo que é muito importante nós trabalharmos a questão da gentileza e firmeza. Assim nós vamos ser respeitosos, nós vamos permitir que a criança tenha também suas preferências, mas sem sermos permissivos demais, e assim a gente evita muito conflito. Então aqui tem exemplos de frases apenas de firmeza, que são frases que comumente a gente ouve por aí, né? Então, não vou pedir de novo. Pare de brincar agora ou seus brinquedos vão para o lixo. Se você não parar de fazer isso, ficará de castigo. E aqui nós comentamos no encontro que agora tem o cantinho do pensamento, que é um castigo maquiado, digamos assim. Porque quando a gente coloca uma criança para pensar, uma criança pequena, ela não vai para o cantinho e fica pensando, realmente meu pai ou minha professora estão cheios de problema, agora vem essa quarentena aí, deixa todo mundo emocionalmente instável, e aí eu invento de não querer tomar banho, sair correndo pelado pela casa. Realmente, no que eu estava pensando? Da próxima vez eu vou evitar todo esse estresse e vou entrar no banho direitinho. Uma criança, ela não pensa assim, ela não reflete. Então, o cantinho do pensamento é uma punição, sim, e, em geral, o que faz é a criança ficar lá sentada, remoendo, se sentindo injustiçada, incompreendida e pensando, mesmo que inconscientemente, como é que ela vai revidar ou como ela é inadequada. Então, não é uma forma construtiva de lidar com o desafio. A terceira é: melhor você cooperar ou vai perder todos os seus privilégios? Não me importa se você não está com fome. Vontade, desculpa. Vá para o banheiro, mocinho. Você disse que ajudaria a arrumar e não quero mais ouvir. Faça isso agora.
Entrega agora esse brinquedo. Não vou comprar algo para você toda vez que formos à loja. Então, quer dizer, aqui a gente não está considerando os sentimentos e os desejos da criança. A gente está colocando um ponto final, que muitas vezes é, inclusive, um ponto de exclamação. Já que isso é um comportamento de um perfil mais permissivo. Então, a primeira, não sei por que você não me escuta, eu me sinto tão triste. Isso soa muito como uma chantagem emocional, e muitas vezes, realmente, dessa forma, a gente não está demonstrando para a criança a questão de ser compassivo, e sim fazendo a criança se sentir mal pelo sentimento do outro. Está bem, dessa vez passa, mas esta é a última vez. E aí é sempre a última vez. Por favor, pare de chorar. Você pode brincar um pouco mais dessa vez. Mas lembre-se, você não pode fazer isso toda vez que for a hora de arrumar a bagunça. Quer dizer, aqui tu já disse para a criança que ela pode continuar brincando, que ela não precisa arrumar, ou naquele momento ou nunca, ela não tá te ouvindo. O resto que tu falou depois disso para ela já não tá mais prestando atenção. Ela já contou como uma vitória. Eu tenho certeza que você pode vestir sua camiseta por conta própria, mas vou ajudar só dessa vez. Queria que você comesse todo o almoço. Pense em todas as crianças famintas na África. Gente, a criança não pensa nas crianças famintas na África. Ela não consegue se colocar no lugar nem do coleguinha que está chorando na frente dela. Quem dirá pensar em crianças que ela nunca viu num lugar que ela não faz a menor ideia de onde seja. Tudo bem, vou te dar mais 5 minutos de novo. E a criança começa a perceber que sempre tem esse de novo, só mais 5 minutinhos. Então, a disciplina positiva, ela nos oferece a possibilidade de aliar, ela nos dá ferramentas para a gente pensar como é que a gente pode, então, aliar gentileza e firmeza. Então, a primeira e talvez a mais importante porque ela vai se repetindo. A primeira ferramenta que a gente faz é validar os sentimentos. Então, quando uma criança, por exemplo, não quer parar a brincadeira, a gente valida os sentimentos, primeira coisa. Eu sei que você gosta muito de brincar e não quer parar. E agora é hora de tomar banho. Então, aqui vocês veem que não tem o mas. Porque o mas, tudo que a gente fala antes do mas, a pessoa, não só a criança, mas também adultos, né? Esquece. Então, por exemplo, quando tem alguém da tua empresa, do trabalho, que fala, te dá um feedback, gostei muito do teu trabalho, mas a gente completamente esquece a parte do gostei muito do trabalho e quando vem o mas já vem assim, ai meu Deus, o que foi? O que eu não fiz de certo? Então, a gente usa muito o e na disciplina positiva com as crianças, mas essa é uma dica que a gente usa, pode usar com qualquer pessoa. E algumas pessoas já me questionaram, mas e o e não vai acabar tendo conotação de mas? Se a gente sempre fala o e, não vai começar a gerar esse sentimento ruim, assim como o mas gera? E a resposta é não, porque o e ele é usado durante toda a vida da gente, né? Em todas as circunstâncias, sejam positivas ou negativas, a gente pode usar o e. Então ele acaba tendo um significado neutro pra gente na língua portuguesa. Então o e quer dizer que eu estou emendando mais uma ideia na mesma frase, não necessariamente uma ideia ruim. Então, a segunda ferramenta é utilize o assim que. Então, a gente começa validando os sentimentos novamente. Eu sei que você prefere ficar lá fora brincando. E é hora da soneca. Assim que a hora da soneca terminar, você pode sair novamente. Então, aqui a gente está dando para a criança uma noção de rotina, uma noção de sequência, de momentos. É hora da soneca, assim que ela terminar, a gente pode brincar de novo lá fora. Isso é bem diferente de falar, se você tirar a soneca, você pode ir brincar lá fora, porque isso parece uma barganha.
Então, se tu fizer o que eu quero, tu vai ter o que tu quiseres. E a ideia não é essa, não é uma barganha, faz o que eu quero para ter o que tu queres. Não é isso. A ideia é mostrar para a criança que tem uma sequência. Então, assim que funciona muito. Assim que tu colocares o teu sapato, a gente pode sair para ir no shopping. Assim que tu puseres o cinto de segurança, eu vou começar a dirigir, nós vamos nos divertir na festa de aniversário do seu amiguinho. Então, é uma ferramenta também muito usada lá na escola. Terceira, redirecionamento e escolha. Novamente, começa com uma validação. Eu sei que você não quer guardar os brinquedos e está na hora de arrumá-los. Você quer ligar o cronômetro ou prefere cantar uma música enquanto arrumamos? Então aqui tu tá empoderando a criança. Tu não tá dizendo para ela que não é uma opção não guardar. Tá perguntando como é que ela tá deixando ela decidir qual é a forma menos custosa, mais divertida de fazer uma tarefa importante. E essa questão de tipo pensar, mas isso é manipulação. Gente, não é manipulação. Na vida inteira, como adultos, a gente também tem que fazer 1000 coisas durante o dia que a gente não preferia não fazer. Por exemplo, fazer faxina na casa. Eu preferia não fazer faxina na casa, mas em tempos de quarentena em que a faxineira não pode vir, eu tenho que fazer, não é uma opção. Então eu posso fazer a faxina na casa achando que coisa chata, ou eu posso colocar uma música que me anime e fazer a mesma faxina e me sentir bem. Então é isso que a gente tem que mostrar para a criança, né? Como é que a gente vai fazer uma coisa que às vezes não é tão legal, mas de uma forma prazerosa. Quarto tópico. Faça um combinado com antecedência e aguarde a resposta gentilmente. Eu sei que você não quer revezar a bicicleta. E qual foi o nosso combinado sobre revezar? Então, aqui é quando a gente consegue prever. Por exemplo, vocês vão encontrar um amiguinho do teu filho no parquinho, teu filho vai pedalando de bicicleta, e tu já sabe, olha, o amiguinho vai querer pedalar também. Então, é muito interessante já conversar antes de chegar, antes do problema se instalar, antes de já gerar o estresse para a criança, a gente já conversa em casa. Olha, meu filho, tu vai pedalando até o parquinho e lá o teu amigo vai chegar e talvez ele queira pedalar um pouquinho também. E aí a gente vai combinar o seguinte: tu pedala um pouquinho, empresta para ele, depois ele te devolve a bicicleta e assim a gente vai. Então, quando a gente já consegue antecipar um problema, é melhor, porque na hora que a criança for entrar em conflito, quando o amiguinho quiser o brinquedo, ele já vai ter plantado a sementinha na cabeça dele de que há uma forma de resolver. Não vai gerar aquele estresse assim de uma hora para outra na criança. Isso é previsibilidade e isso é uma coisa que adultos também gostam muito, né? Ofereça escolhas. Essa aqui, ela é magnífica em qualquer circunstância. Eu sei que você não quer tirar uma soneca, validando o sentimento de novo, e é hora de descansar. Você quer ler um livro silenciosamente ou ouvir uma música calma? Então aqui é a hora da soneca. A gente não pode forçar, não pode obrigar uma criança a dormir, mas a gente pode dizer para ela que está na hora de sentar a poeira, descansar um pouquinho e aí oferecer alternativas para ela decidir como isso vai ser feito. Valide os sentimentos e faça perguntas curiosas. Eu sei que você quer aquele brinquedo. Como você irá brincar com ele quando for a sua vez? Novamente validando e aí já criando uma antecipação de prazer. E isso acontece, por exemplo, quando a gente está planejando uma viagem. A gente já está sentindo prazer quando a gente está reservando hotel, comprando passagem, pensando no roteiro, nos restaurantes legais que a gente quer ir. Então,
nós estamos naquela ansiedade da viagem, mas nós já estamos aproveitando e sentindo prazer pelo que vem. Essa é uma boa forma da criança se distrair. Então, ela vai conversando contigo e vai já sentindo prazer enquanto não chega a vez dela brincar com o brinquedo. E aqui foi comentado uma estratégia para as crianças pequenas entenderem melhor essa questão de emprestar, de dividir. Porque nós falarmos para uma criança pequena que ainda não tem pensamento abstrato desenvolvido, empresta o brinquedo e daqui a um pouquinho, ou né, logo em seguida tu vai ter o brinquedo de volta. Para a criança, ela não entende isso. Na cabecinha da criança, quando ela está entregando o brinquedo dela para um amiguinho, ela está perdendo aquele brinquedo para sempre. Ela está se desprendendo de uma coisa que ela gosta muito, sem esse conforto de saber que vai voltar para ela. Então, eu comentei que no meu primeiro ano na Maple Bear, eu tinha uma turminha de 10 crianças e eles gostavam de assoprar bolinha de sabão na hora do playground. Mas a bolinha de sabão, ela derrama e aí, né, deixa a criança molhada e tal. Então a gente não podia dar bolinha de sabão para as 10 crianças, senão nós não íamos conseguir ajudá-los a não se sujarem e não molharem. O que nós fazíamos, eu e minha assistente? A gente colocava todo mundo sentadinho, todo mundo que ia brincar de bubble, colocava sentadinho assim no degrau da calçada que tinha no playground. E aí nós juntávamos eles em duplinhas. E aí para cada duplinha a gente dava um refil de bolinhas de sabão. E aí dizia, olha, Maria e Joana vão dividir essa bubble. O João e o Gabriel vão dividir essa bubble. E aí, qual é a grande sacada? Intervalos muito curtos entre uma passada ou outra. Então, às vezes, eu dizia assim, olha, uma soprada de bubble para cada um. Então, ia lá, soprava, às vezes não saía bubble, às vezes só derramava. E eu dizia, tá, tudo bem, daqui a pouco tu tenta de novo, passa pro amigo. Por quê? Porque o amigo tá ali na ansiedade de esperar aquele refil da bolinha de sabão. Se é curtinho esse intervalo, ele não chega a criar uma grande ansiedade, já recebe a bolinha. Ele vai soprar e aí ele sopra uma vez e tu já devolve. Então a criança, na verdade, tu tá sendo um pouco imediatista. Naquele primeiro momento, conseguir assoprar a bolinha não era o nosso objetivo principal, e sim a criança entender, vou soprar, vai e volta. E volta, então eu vou ter outra chance. À medida em que eles iam entendendo esse mecanismo de abrir mão, mas estão recebendo de volta, a gente conseguia dar um espaço maior. E aí a gente foi, tá, agora cada um vai assoprar 2 vezes, 3 vezes as bubbles. E aí a criança já tinha entendido que o amiguinho estava soprando, mas ia devolver. Isso funciona com qualquer coisa. Então, a disputa por uma boneca. Em geral, tem um brinquedo que é aquele brinquedo que todo mundo quer brincar. Então, a gente começa no intervalo de 15 segundos. Fulaninho, empresta a boneca. Aí empresta a boneca. Às vezes só dá tempo da criança pegar a boneca, olhar para a boneca e devolver. E tá tudo bem. Porque agora o que a gente está treinando é pegar e emprestar para a criança compreender que emprestar é receber de volta sim. Então, é algo que eu gosto de falar bastante, porque é uma grande fonte de conflitos entre crianças pequenas, a questão de emprestar. Eu espero que vocês tenham gostado do que foi comentado até agora. Nos encontros, pessoalmente, a gente tem feito dinâmicas, então depois dessa parte aqui explicativa, nós fizemos uma dinâmica em que o objetivo era os pais tentarem falar como em uma situação de conflito eles agiriam com gentileza e firmeza, a gente trocou ideias sobre isso, e nós esperamos que vocês possam participar dos próximos encontros presencialmente. Até mais!